Com o fim de mais uma década da NBA, eu queria tirar um pouco de tempo e falar dos meus momentos favoritos que eu presenciei nesses 10 anos. Eu decidi fazer isso só para mudar um pouco e trazer algo mais descontraído e também para relembrar alguns dos jogos que realmente marcaram meu tempo acompanhando a liga. Então, para não ficar enrolando, vamos para a lista. Bom, eu não vou mentir. Eu não vi realmente Kobe Bryant jogar, quer dizer, quando eu realmente comecei a acompanhar a NBA, eu sabia quem ele era e tudo mais, porém foi mais ou menos na época em que ele sofreu a lesão no tendão de Aquiles, que basicamente acabou com a sua carreira, então eu não posso dizer que eu realmente o vi jogar em toda a sua glória, por isso também sua última temporada, enquanto rolava todas as homenagens e os últimos jogos e essas coisas, eu não dei muita bola, porém nem eu tive a coragem de perder seu último jogo na NBA, porque afinal de contas era o Kobe, e meu Deus do céu, que jogo foi aquele. Eu me lembro que tinha duas coisas passando na TV ao mesmo tempo. Em um canal era o jogo do Golden State Warriors, onde eles tentavam a vitória para bater o recorde do Chicago Bulls, e no outro o jogo de Bryant, que não valia nada, afinal nesse ponto o Lakers não disputava nada e o jogo em si não tinha nenhum motivo. Então tinha essas duas coisas para acompanhar e no começo eu estava meio que alternando entre os dois. Ali pelo terceiro ou quarto eu estava fixado no jogo do Lakers e na partida de Kobe. Era incrível ver Kobe arremessando tudo que tinha direito e mesmo quando o Jazz tentava marcá-lo, ele continuava pontuando e tudo isso foi o melhor que eu vi da maneira que ele jogava, porque sejamos honestos, desde que ele se aposentou, nós não tivemos outro atleta com essa mesma mentalidade. Aquele cara que vinha para matar o jogo e matava, aquele cara que é competitivo o suficiente para tentar ganhar a qualquer custo. E mesmo que seus últimos anos tenham sido decepcionantes por causa de sua lesão, nós pudemos presenciá-lo uma última vez jogando ao seu melhor estilo e naquele ponto eu nem me importava mais com o que acontecia com o Warriors, porque tudo que me interessava era ver o Black Mamba marcando 60 pontos, não me importando se ele arremessou 50 vezes ou algo assim. E poder dizer que eu vi o último jogo do Kobe Bryant na NBA é algo que realmente me deixa feliz. Nesse ponto, o time do Miami Heat já havia sido campeão e LeBron James já não perseguia mais um título, e honestamente até esse ponto, essa final tinha sido bem chata. Basicamente todos os jogos antes dessa que acabaram com placares bem diferenciados e o San Antonio Spurs poderia ser campeão se ganhasse essa partida e quase aconteceu isso. Entrando no último quarto, o Spurs tinha vantagem e jogava melhor e parecia que James novamente não conseguiria passar por eles repetindo as finais de 2007. Mas então era uma série bem abaixo das expectativas, nós acabamos presenciando um clássico instantâneo no jogo 6. Parecia que tudo estava perdido e os fãs do Miami Heat começaram até a ir embora, sabe, para chegar em casa mais cedo, ao mesmo tempo que LeBron James jogava tudo que sabia para marcar a volta do Heat. Muita gente se esquece disso e só fala do arremesso no final, mas acho que James teve tipo uns 16 pontos no último quarto para trazer o Miami de volta. Também teve o lance de Tim Duncan que errou a bandeja para colocar a bola de volta na cesta, o que provavelmente teria selado o destino do jogo, e é claro o arremesso de Ray Allen, talvez um dos mais bonitos da história, que levou o jogo para a prorrogação e eventualmente garantiu a vitória do Miami Heat para o seu segundo título seguido. Realmente essa série num todo não faz jus a esse jogo porque nenhuma das outras partidas teve graça, enquanto essa foi uma das melhores da história. E ver os torcedores tentando voltar para a arena depois que perceberam o que tinha acontecido ainda me faz rir até hoje. Olha, a lista de jogos que eu poderia colocar aqui é imensa, isso é verdade, mas tem um jogo em particular que eu me lembro de assistir que simplesmente colocou Curry em outro patamar para mim. Foi contra o Memphis Grizzlies em 11 de novembro de 2015 e nesse ponto Curry já havia sido campeão, já era o MVP da temporada passada, então eles não tinham mais aquele efeito de surpresa, mas ao mesmo tempo Curry ainda não era conhecido como esse cara que você simplesmente não pode deixar livre, e foi nessa temporada que nós vimos a melhor versão dele, onde ele simplesmente brincava de arremessar a bola e parecia que tudo que ele arremessava caía, simples assim, e nesse jogo não foi diferente.
Quer dizer, era um jogo qualquer que eu estava assistindo porque estava passando na ESPN e de repente do nada ele fez isso. Eu estava no sofá viajando e do nada isso foi um daqueles momentos que te pega de surpresa, sabe? Que é difícil algo me empolgar assim quando eu olho uma partida, mas esse arremesso realmente me fez me empolgar de uma maneira que, cara, eu só falei assim, meu Deus do céu, esse cara é especial e está em outro nível. Além disso, logo em seguida ele resolveu fazer isso daqui também. De novo, é muito difícil você se lembrar de uma partida assim, que era no começo da temporada, que não valia nada, mas esses lances que o Steph fez me marcaram e até hoje eu me lembro da minha reação quando ele fez aquela bola de 3 caindo, porque como eu falei, é difícil eu ter uma reação dessas assistindo uma partida e por isso eu acho que esse momento continua vivo em minha memória. As finais de 2016, em que tempo? Curry MVP unânime, Warriors com 73 vitórias batendo o recorde do Chicago Bulls e depois batendo o Thunder em uma série de 7 jogos depois de voltar de 3-1, com uma performance de Klay Thompson que também poderia estar nessa lista, que foi muito linda. E as finais, que até aquele ponto pareciam que iam ser mais uma final sem graça, porque o Warriors estava ganhando de 3-1. Tinha os lances de Draymond Green chutando as partes baixas dos seus oponentes, que acabou levando a suspensão no jogo 5 e que mudaria completamente a história. Curry também estava machucado e jogando abaixo do seu normal e honestamente todo o time do Warriors parecia estar, sei lá, cansado ou algo assim, seja por perseguir o recorde ou pela série contra o Thunder, não sei. De qualquer forma, o que aconteceu a partir daí foi algo completamente incrível. Quer dizer, entenda uma coisa, eu aprendi que eu não deveria gostar de LeBron James. Eu conheci ele nos tempos de Miami Heat, onde ele era sempre o favorito e eu deveria odiá-lo, e eu vou ser honesto, eu não gostava dele e sempre torcia contra ele, afinal, essa era a sexta vez que ele estava indo para as finais e todas as vezes eu sempre torci contra ele, porém depois de ver tudo o que aconteceu e depois de ver o Cavs voltar de um déficit de 3-1 para empatar a série e voltar para a casa do Warriors, nem eu resisti. Pela primeira vez em minha vida eu fiz algo que eu achei que eu nunca faria, eu torci por LeBron James. Claro, agora depois do super time do Warriors isso não parece ser algo tão importante, mas você não entende o que significava torcer para alguém que eu constantemente queria ver perder pelos últimos 5 anos. Eu nunca achei em minha vida que eu gostaria de ver James ser campeão, mas aquele jogo 7 foi demais. Ver LeBron jogar tudo aquilo para reerguer seu time e honestamente, ver aquele jogo 7 que teve de tudo, desde o toco de James ao arremesso de Kyrie, foi algo fora do comum. Essa partida merece ser relembrada pelos anos a seguir, porque eu me lembro que depois que ela acabou eu não conseguia dormir de tão emocionante que ela havia sido, e se você não viu ou não se lembra direito, eu aconselho a olhar de novo, porque ela já é um clássico das finais, e honestamente foi o último grande momento que teríamos em uma final considerando o que aconteceu nos anos que vieram. Como um fã do Celtics, eu não esperava que nós presenciaríamos algum sucesso tão ligeiro, mas também, eu não esperava que Isaiah Thomas virasse aquele atleta. Toda a temporada dele foi demais, com inúmeros jogos incríveis, game winners, e considerando a história do baixinho, seria mesmo toda aquela temporada, foi um prazer de acompanhar. Mesmo sabendo que nós não tínhamos chance de ser campeão, ao mesmo tempo eu poderia acompanhar Thomas, que não decepcionava, e era um enorme prazer ver o Celtics jogar. Agora, esse jogo veio em um momento muito ruim para ele, porque ele havia recém perdido a sua irmã em um acidente de carro, e nesse momento nós não poderíamos pedir mais nada dele, porém mesmo assim, mesmo com a morte de sua irmã na sua cabeça, Thomas foi lá e entregou uma das maiores performances não só da sua vida, mas de todos os tempos nos playoffs. Também esse jogo valia mais porque era contra o Washington Wizards e naquele tempo tinha uma rivalidade entre os dois times, sabe, quando o Wizards ainda era competitivo. Então era um jogo na pós-temporada contra um rival que jogava de igual para igual contra nós, mas principalmente aquela data marcava também o aniversário de sua irmã, e Thomas foi lá e deixou tudo na quadra. Foi cesta atrás de cesta e parecia impossível dele errar, e ao final de uma prorrogação, Isaiah havia marcado 53 pontos e havia deixado sua marca na história da liga.
Thomas veio em tempos difíceis para Boston e levantou a cidade de novo, trouxe esperança para os torcedores e principalmente trouxe alegria de volta ao TD Garden, mesmo quando ele poderia ter desistido e qualquer um iria entender, mas não, ele foi lá, mesmo no momento mais sombrio de sua vida, e levantou o time e deu a vitória e ajudou eles a ganhar a série. Toda a sua história o levou a esse momento e mesmo que por pouco tempo, Thomas foi um herói e até hoje é o herói de Boston. Porque a sua carreira tomou um rumo tão ruim assim, eu nunca vou entender. Acho que isso é o que dizem quando falam que a vida não é justa, mas com tudo isso que aconteceu, honestamente eu só posso agradecer a Isaiah Thomas e falar aqui que nunca vai importar o que aconteça, ele sempre vai ser um dos meus atletas favoritos da história. E mesmo que talvez isso nunca aconteça, eu espero mais uma vez ver ele no uniforme do Celtics para relembrar todos os incríveis momentos que ele providenciou. Então, obrigado e até a próxima.